Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Homilia para o domingo do triunfo da ortodoxia de São Filareto, metropolita da Igreja Russa na Diáspora. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, falou com seus discípulos, Ele os avisou, ao final dessa conversa, com as palavras: no mundo tereis aflições. Mas concluiu dizendo: mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E como se continuasse o discurso do seu divino mestre, um daqueles que ouviram suas palavras na última ceia, o apóstolo evangelista João, escreveu em sua epístola: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E assim, a Igreja Ortodoxa, no primeiro domingo da Grande Quaresma, celebra o triunfo da ortodoxia, celebra a sua vitória, a vitória da fé ortodoxa sobre todas as heresias, sobre todas as perseguições e opressões que ela enfrentou em seu caminho iluminado, mas também repleto de sofrimentos. Desde o início, a jovem igreja cristã foi atacada com ódio e hostilidade pelos judeus, que, embora não tivessem poder próprio, trouxeram muitas dificuldades e tribulações à igreja. Logo, após a poderosa autoridade romana lançou sua perseguição contra a igreja, e os últimos perseguidores usaram todas as suas forças para tentar destruir completamente o cristianismo, mas fracassaram, pois o mundo pagão, no final dessas perseguições, se rendeu aos pés da cruz cristã. Os próprios apóstolos, especialmente São Paulo, advertiram os cristãos de que surgiriam pessoas em seu meio com ensinamentos errôneos. E isso se concretizou. Logo após os apóstolos, e mesmo durante seu tempo, surgiram os primeiros hereges, com seus ensinamentos falsos. Nos primeiros séculos, as heresias não preocupavam tanto a igreja. Mas quando a era das perseguições terminou, começou a era das heresias. As heresias eram mais perigosas para a igreja do que as perseguições. As perseguições eram uma opressão externa, e os fiéis não temiam as perseguições. A igreja, durante a era das perseguições, se adornava com o sangue dos mártires, mas as heresias destruíam a igreja internamente. A primeira das grandes e perigosas heresias, a heresia de Ário, perturbou a igreja por mais de 100 anos. Perturbou até mesmo quando o próprio fundador da heresia, Ário, já havia morrido de uma morte vergonhosa como Judas, o traidor. Houve outras heresias, sendo a última a perturbar a igreja por um longo tempo, a heresia dos iconoclastas. Essa foi especialmente difícil para a igreja, porque surgiram imperadores iconoclastas que se opunham à veneração dos ícones sagrados e perseguiam severamente seus defensores. Mas tudo isso se passou, e no último concílio ecumênico, que confirmou a verdade da veneração dos ícones sagrados, foi estabelecido o triunfo da ortodoxia, o triunfo da nossa fé sobre todos os seus inimigos, sobre todos os erros e perseguições. O dia de hoje, mais do que qualquer outro, nos lembra de verificar nossa ortodoxia. Você é ortodoxo em tudo? Se você se considera ortodoxo e está convencido de que é ortodoxo, então o triunfo da ortodoxia é também o seu triunfo. No entanto, cuide para que o título de ortodoxo aplicado a você corresponda à realidade. Os fundamentos da nossa fé são precisamente e brevemente, concisamente e exaustivamente expostos no nosso credo, que é proclamado solenemente durante o rito da ortodoxia. No credo estão expostos todos os pontos fundamentais da nossa doutrina, e é útil para cada pessoa, não apenas agora, mas geralmente, verificar-se frequentemente com esses pontos e lembrar se de qualquer ponto do credo não é aceito por ele em plena e fé reverência. Então sua ortodoxia, como se diz, não resiste à crítica. E há muito em nossa fé que as pessoas, considerando-se ortodoxas, duvidam. Já foi mencionado aqui a respeito de um rico comerciante em Moscou que mantinha uma lâmpada diante do ícone da Mãe de Deus,
às suas próprias custas. E quando seus amigos o elogiavam por ser tão devoto e diligente, ele dizia: sim, claro, isso pode ser útil, talvez haja algo lá. Aqui está um exemplo de entre aspas, ortodoxo. Ele não estava absolutamente convencido de que há algo além do túmulo, algum outro mundo espiritual, mas, por via das dúvidas, mantinha a lâmpada. Há pessoas que duvidem de outros pontos da fé. Há aqueles, por exemplo, que não só quebram os jejuns, o que pode ser feito por fraqueza, mas simplesmente não acreditam que são obrigados a observá-los. Isso já não é ortodoxo. São Serafim de Sarov, em seu tempo, não hesitou em afirmar que uma pessoa que não observa os jejuns não é cristã. Assim disse o santo: por mais ortodoxo que tal pessoa se considere, se não observa os jejuns, não obedece à igreja, então ela não é cristã. O próprio Senhor disse que uma pessoa que não ouve a igreja e não lhe obedece é como um pagão e publicano. Portanto, precisamos verificar nossa ortodoxia. E se você realmente sente na consciência que aceita com reverência todo o rico e belo conteúdo da nossa fé, como algo sagrado, como um ensinamento trazido do céu sobre a verdade, então você é verdadeiramente ortodoxo. E o triunfo da ortodoxia será também seu triunfo e feriado. Amém. No domingo da ortodoxia, nas catedrais onde celebra um bispo, onde há os diáconos, é celebrado o rito da ortodoxia, durante o qual são proferidas anátemas a todos aqueles que ensinam de maneira diferente da ortodoxa. E, como foi lido há pouco, é desejado muitos anos a todos aqueles que vivem a ortodoxia e memória eterna àqueles que viveram e defenderam com a sua vida a ortodoxia. Muitos se assustam com a palavra anátema. É maldição. Não é maldição. A palavra anátema é a confirmação de que aquela pessoa se desligou da igreja pela sua própria vontade. Seja isso não aceitando os dogmas, ensinando de outra maneira, não aceitando os sacramentos, praticando bruxarias, espiritismo, participando de reuniões entre representantes de outras religiões e outras seitas com o intuito de oração. Claro que se nós nos encontramos com pessoas de outras religiões no nosso dia a dia, seja isso trabalho, escola, sociedade, nós não vamos virar as costas e desprezá-los, mas nós não vamos rezar com eles, nós não vamos elevar a nossa oração junto com eles, porque eles não estarão elevando a oração ao nosso Deus, e nós, orando com eles, estaremos participando da oração deles aos deuses deles, seja isso algum deus pagão, seja isso alguma filosofia que eles consideram como uma divindade. Portanto, no dia a dia, nós, como cristãos, temos a obrigação de sermos exemplo de um lado, e de outro lado, não permitirmos que da nossa parte haja algum movimento de empurrar as pessoas para longe pelo simples fato de que elas não são ortodoxas. Mas, quando chega o momento da oração, quando chega o momento da confissão de fé, sim, nós devemos ser firmes, irremovíveis naquilo que nós consideramos
a nossa salvação, o nosso caminho da salvação, e não nos permitirmos a participação na oração com aqueles que não seguem aquilo que para nós é o nosso tesouro. Que Deus nos ajude. Agora nós vamos fazer uma leve que é feito nesse domingo nas paróquias, pedindo a Deus que Ele fortaleça os ortodoxos, que Ele ilumine os heterodoxos, que Ele traga aqueles que não são cristãos, aqueles que não veem Cristo, para junto do corpo de Cristo. Благословение Господне на вас, только благодать и благодать всегда на них лично и во веки веков.